Atenção! A história que se segue é uma experiência real. Os nomes de pessoas e lugares são fictícios para evitar a identificação. Assista, se inscreva no canal, deixe um like, um comentário e partilhe para que mais pessoas possam ser advertidas. Lembre-se, quem vê o perigo e não adverte o seu próximo é cúmplice da maldade. A história ou a experiência vivida que eu vou contar hoje é um pouco longa. Por isso eu vou abreviar ela o máximo possível, mas sem deixar de contar os detalhes mais importantes. Eu sou a única menina, a única filha do meu pai. Na minha família eu tenho irmãos da outra parte, de outra família que o meu pai teve antes de ter a minha mãe. Mas com no meu pai e a minha mãe eu sou a única. O meu pai é empresário. Ele começou com pequenos negócios e foi subindo até começar a fazer negócios grandes onde eles precisavam viajar constantemente. A minha mãe também é negociante, tem o seu negócio e os dois passavam a maior parte do tempo deles cuidando dos seus negócios. Por isso eu ficava muito tempo sozinha e fui crescendo assim, me acostumei assim, sozinha. Desde pequena eu tinha algo que eu chamava de um dom. Eu conseguia ver coisas que as outras pessoas à minha volta não viam. Eu via pessoas, acontecimentos. Eu poderia estar num lugar com meus pais e ver mais pessoas ou mais coisas acontecendo além daquilo que eles conseguiam ver. Eu contava isso para eles, a minha mãe me entendia. O meu pai, no princípio, levava na brincadeira. Depois começou a ficar chateado com isso, porque se tornava chato para ele, às vezes, no meio das pessoas, eu chegar e lhe contar algo sobrenatural, algo que estava acontecendo no momento, no lugar, e que as pessoas que estavam lá não conseguiam ver. Aí eu fui crescendo. Quando eu completei os meus 15, 16 anos, a coisa começou a se intensificar mais. À noite, quando eu dormia, eu passei a sonhar que eu estava à beira de um rio com uma mulher que falava comigo, conversava comigo. Todos os dias eu tinha o mesmo sonho. Eu ia lá à beira do rio, me encontrava com a mulher, ela conversava comigo e comecei a ver coisas mais estranhas ainda sempre que eu dormia. Eu me encontrava em lugares com pessoas que eu não conhecia. E mesmo durante o dia, nas casas onde eu morava, porque no início morávamos em casas de renda, até os negócios do meu pai melhorarem, conseguirmos ter a nossa própria casa, eu via, além de nós que morávamos na casa, eu conseguia ver a presença de mais pessoas. E com isso o tempo foi andando, eu conversava sempre com essa mulher à noite durante os meus sonhos, até uma noite em que a mulher me pergunta: já vai há um tempo que conversamos, não gostarias de me ver, de se encontrar comigo pessoalmente ou no mundo normal? Eu confesso que inocentemente eu disse que sim, que seria porque eu já havia me acostumado com a mulher. Ela era a pessoa que estava comigo, ela conversava comigo sobre tudo. Eu já havia ganhado uma certa confiança com ela. A mulher depois começou a me oferecer coisas. Ela trazia, às vezes, joias, trazia roupas, trazia todo tipo de coisa que eu poderia imaginar, só que eu não aceitava, porque eu era uma menina mimada pelos meus pais. Acho que a falta que eles faziam, a ausência deles, eles preenchiam me oferecendo coisas. A minha mãe, quando viajava, trazia roupas, joias, sapatos, bolsas, tudo. Meu pai igualmente. Então eu dizia para ela que eu não poderia aceitar os presentes dela, porque como a minha mãe ou os meus pais é que compravam as minhas coisas,
eles iam desconfiar, iam me perguntar de onde vinham as coisas, porque eram coisas caras, joias mesmo. Mas eu já tinha joias, porque na minha idade, a minha mãe já me oferecia joias de mulher grande. Então eu não aceitava os presentes e a mulher se sentia incomodada com isso. Às vezes ela me dizia, mas como é possível que eu é que passo mais tempo contigo, eu é que te escuto, eu que te oriento, e você prefere a essa outra mulher que você chama de mãe? Se incomodava com isso, mas eu tentava lhe fazer entender que eu não poderia aceitar os presentes dela. E ela continuava a fazer ciúmes. E eu não tinha amigos ou amigas. Meio que era proibido pelos meus pais, porque eles diziam que poderiam me levar por maus caminhos. Então, a minha convivência com as outras pessoas da minha idade parava na escola. Depois da escola, eu ficava sozinha. Eu voltava para casa e ficava sozinha e esperava que a mulher aparecesse para me fazer companhia. E elas vinham, a princípio, todas as noites, por volta das meia-noite, ficávamos a conversar até 2, 3 da manhã. Ela me contava histórias, ela pedia minhas fotos, ela, através da palma da mão dela, ela conseguia me mostrar o mundo dela, me explicava como é que as coisas funcionavam no mundo dela. E eu ficava maravilhada com isso tudo. E como a minha mãe era cristã e sempre me aconselhava a orar, a minha mãe me dizia sempre, você tem que orar, nem que esteja cansada, nem que esteja cheia de sono, pelo menos pegue a Bíblia, abre e deixe por cima da tua cama. E eu fazia isso. Só que quando a mulher chegava, ela me pedia para fechar a Bíblia. E eu fazia, eu fechava a Bíblia. Quando eu ia para a igreja no domingo, por exemplo, ela me acompanhava, ficava à minha espera na porta da igreja, e quando o culto terminava, eu voltava com ela normalmente. Foi aí que o tempo foi passando, fui crescendo assim, até quando eu completei os meus 18 anos. Quando eu completei os 18 anos, vocês sabem, a fase da adolescência, essa coisa toda, comecei a me interessar pelos rapazes. Por acaso havia um rapaz que eu conheci no meu bairro, rapaz bonitinho, educado, estudioso, bom menino. E acabei por gostar dele, me apaixonei. Comecei a conversar com ele, a desenvolver uma amizade. Quando fui contar na mulher, que na verdade eu já passei, meio que sem dar conta, eu já chamava ela de mãe. Quando fui contar para ela, ela não gostou da ideia. Ela me disse que não, que eu não poderia namorar com ele, que ele não tinha nada para me dar, que não me faltava nada, que ele era capaz de me dar tudo e que, enfim, ela reprovou a ideia. Ele disse que o rapaz não tinha nada para me dar e que se eu quisesse arranjar um namorado, ela tinha os homens melhores, perfeitos para mim. Só que eu não aceitava. Aí ela pensou que fosse falso, que eu queria namorar porque queria mais coisa, mais dinheiro. Foi aí que ela me disse, se for dinheiro, eu posso te dar dinheiro. Pelo menos com dinheiro os teus pais não vão questionar nada. Então sempre que eu precisava de dinheiro, ela me dizia, vai pela rua X, entra no caminho XY. E eu seguia as orientações dela. E quando chegava no lugar, encontrava dinheiro no chão. Pegava o dinheiro e ia fazer aquilo que eu queria, que eu queria com dinheiro. Mas eu gostava do rapaz e eu não tinha intenção de parar de lhe ver. Então, sempre que tocávamos no assunto desse rapaz, nos desentendíamos, ela ficava chateada. Até chegou um dia que ela me disse, mas tu não sabes que durante uma troca, durante o sexo, há uma troca, você leva algo dessa pessoa e essa pessoa fica com algo de ti? Isso no momento me chamou a atenção porque eu era virgem. Eu ainda não havia me envolvido sexualmente com ninguém.
Então, meio que me chamou a atenção, mas mesmo assim vocês já sabem, o coração, quando está apaixonado, não tem como. E como ele era minha confidente, também não tinha com outra pessoa com quem conversar, ela acabava por lhe contar sempre e discutíamos e discutíamos. E até o dia que aconteceu a maior das discussões. Porque antes discutíamos, eu ficava triste, ela ia embora, depois ela voltava, me pedia desculpa, dizia que ela só queria o meu bem, só queria me proteger. E eu lhe disse um dia que, mas quem sabe esse homem é o homem da minha vida, é o homem que vai casar comigo. Aí a senhora surtou de vez, ela disse que nunca ia acontecer, que ela nunca ia deixar isso acontecer. O dia que explodiu tudo foi o dia que eu decidi me envolver sexualmente com esse rapaz. O dia que eu perdi a minha virgindade. O rapaz não sabia da existência dessa mulher, dessa minha amiga. Então, quando eu perdi a virgindade com esse rapaz, ela veio, apareceu no meu quarto, surtada. Eu nunca havia lhe visto tão zangada. Tivemos uma forte briga, a pior de todas que já tínhamos tido. E ela saiu do meu quarto muito zangada e não voltou mais. Desse dia em diante, eu passei a ter fortes dores de cabeça. Dor de cabeça horríveis. Eu sentia que a minha cabeça estava prestes a explodir. Eu não aguentava de tanta dor. Passei a ver pessoas aparecer no meu quarto, pessoas, homens vestidos de preto, homens assustadores a virem me buscar. Aí foi aí que eu comecei a delirar. Eu gritava. Os meus pais não entendiam o que estava acontecendo comigo, pensavam que era uma malária cerebral ou algo do gênero. Eu gritava, pedia socorro. Fui parar até num hospital psiquiátrico porque já não estava a encontrar solução para mim. Então eu vivia à base de medicamentos fortes, eu vivia dopada. Porque quando eu não estivesse sob efeito desses medicamentos, eu gritava, fazia confusão, eu sentia a minha cabeça explodir. E foi assim. Passei uma temporada com esses problemas. A minha mãe sabia, eu entendia que não eram apenas problemas de saúde normal, que tinha algo espiritual atrás. Então ela orava também, me levava no hospital, orava. Eu comecei a pedir socorro a ela, porque eu vi que ela já não aparecia. Como eu sabia como lhe chamar, um dia lhe chamei, eu pedi socorro a ela. Foi aí que ela chegou e ela me disse: olha, eu não posso fazer mais nada por ti, porque já não está ao meu nível, já saiu do meu controle. Então já não posso te ajudar. Se tu tivesses me escutado, não estarias a passar por isto que está a passar. Foi aí que eu entendi que era o meu fim, que não havia mais solução para mim. Aí me lembrei dos ensinamentos da minha mãe e decidi fazer uma oração. Eu fiz a seguinte oração, eu abri o meu coração por completo a Deus. Eu disse: Deus, eu sei que fiz coisas erradas, por ignorância, por ingenuidade. Eu me sentia vazia e sozinha. E acabei por preencher esse vazio com esse ser que agora dei conta que é maligno. E eu não sabia qual era o verdadeiro propósito dela na minha vida. Mas se sou chamada para te servir, me salve dessa situação. Fechei meus olhos e dormi. E foi aí que depois entrei em coma. Quando entrei em coma, depois de alguns dias, acordei já no hospital. E sempre tendo crises frequentes. As pessoas iam me visitar, os parentes. E a situação era assim, de mal a pior. A minha mãe, como sempre orou, um dia decidiu levar o pastor dela para me ver. O pastor foi lá, fizemos a oração.
Ele orava sempre, os irmãos da igreja iam lá, faziam oração. Até o dia que ele aconselhou a minha família a me tirar do hospital e me internar na igreja dele. Como já os tratamentos do hospital não estavam a dar resultado, decidiram seguir a orientação do pastor e me levaram na igreja. Lá eles oravam, jejuavam, até um dia que o pastor decidiu organizar uma vigília. O pastor decidiu organizar uma vigília, que era uma vigília à beira de um rio. Então a igreja montou um acampamento à beira de um rio. Foi onde fomos para fazer a vigília. Eu fui, mas fiquei deitada no fundo porque não tinha força para sentar, nem para ir ao banheiro fazer as minhas necessidades eu conseguia. Acho também por causa do efeito dos medicamentos fortes que eu tomava. Então me deixaram lá no fundo. O pastor colocou azeite na minha testa, abriu a minha boca e colocou sal lá dentro. E eu fiquei lá. Eu acompanhava tudo de longe. Lá deitada onde eu estava, ouvia o pastor a orar, o pastor a pregar. De repente, eu vejo mulheres a saírem do rio, sereias na verdade. Era um grupo delas a sair do rio, a vir na minha direção para me buscar. Acho que o pastor deu conta, sentiu a presença do espírito maligno, intensificou mais na oração, orou. Eu comecei a sentir o meu corpo a enfraquecer. Eu pensei que estava a adormecer, mas na verdade era a minha alma que estava a ser levada. Então, eu me sentia a ir, eu sentia que eu estava meio... Pensei que estava a adormecer. Aí eu vi uma mulher a me levar arrastada. A mulher me pegou, me arrastou, começou a me arrastar por uma estrada longa. Parecia uma autoestrada onde ela me levava. Mas nessa estrada acontecia todo tipo de horrores que vocês podem imaginar. Havia portas de cada lado da estrada. À medida que íamos, as portas iam se abrindo uma por uma. Quando as portas se abriam, era cada cenário de cada aberração que vocês podem imaginar. Era homens a fazerem sexo com animais, era entre o mesmo sexo, olha, todo tipo de coisas horríveis que vocês podem imaginar. E a mulher me arrastava, até que chegamos até um homem que estava sentado com uma lista na mão. Era uma folha assim grande que arrastava pelo chão. Quando chegamos, ele perguntou pelo meu nome. Assim, a mulher que me levava deu o nome. Eu aí quase desmaiada, sem força. A mulher deu o meu nome. Ele procurou o nome na lista. Achou o nome. Mas ele disse na mulher, que eu não podia entrar. A mulher ficou chateada. O homem lhe disse: essa menina não pode entrar aqui porque ela tem azeite na testa dela e tem sal na boca. Ela não pode entrar. Se ela entrar, ela vai iluminar os outros que estão aí dentro e vai ser perigoso para nós. E vamos ser castigados por lhe deixar passar. Então não vamos arranjar problema por causa de uma pessoa. A mulher, quando viu isso, a sereia, ficou chateada, ficou zangada, começou a gritar. E o homem ficou mais chateado ainda. Olha, de um momento para o outro, ele se transformou. Os olhos dele viraram chamas de fogo. A voz dele lançava raios, pareciam trovoadas. Fiquei com medo, o maior medo da minha vida. Porque quando olhei para o rosto do homem, o rosto dele se transformou aqueles demônios que costumamos ver nos filmes ilustrados, nas fotos, na internet. Aí eu fiquei com tanto medo, comecei a orar dentro de mim. O homem estava lá a gritar com a mulher. E quando ele deu conta que eu estava a orar, ele volta para mim e me grita: e você pare de orar! Quem te disse que você vai entrar aqui? Daqui você não passa! Saia daqui! Volta para onde vieste! Saia daqui! Olha, eu só sei que eu me soltei da mão da sereia
dei meia volta e ouvi a voz do meu pai a me gritar: Suzy, corre, corre, corre com todas as tuas forças, corre sem olhar para trás. Eu olhei para o caminho era longo, eu estava fraca. Eu pensei, será que eu vou conseguir? Mas juntei o resto de força que eu tinha, comecei a correr, a voltar pelo mesmo caminho que a sereia havia me trazido. Ao longo do caminho, eu comecei a ouvir a voz da minha mãe, a voz dos meus irmãos, a voz das pessoas conhecidas. Mas como meu pai havia me dito para não olhar para trás, eu não olhei para trás. Corri, até chegar à porta por onde eu tinha entrado com a sereia. Quando toquei na maçaneta da porta, é que abri os olhos já para o nosso mundo normal. E vi muita gente à minha volta, a minha mãe a chorar, os irmãos da igreja, o pastor a orar. Para eles, na verdade, eu já estava morta. Para eles, já era o fim, acabou, pronto. Aí eu acordei, a minha mãe me abraçou, fizemos a oração de agradecimento a Deus e tudo mais. E foi depois disso que meu pai, na verdade, contou algo que havia acontecido. Lá, alguns anos atrás, diz ele que ele havia conhecido um senhor. Lá nessas viagens dele de negócio, havia conhecido um senhor que havia lhe sugerido que ele tenha que buscar proteção e coisa do gênero para os negócios dele, porque esse mundo dos negócios é algo que tem muitos ataques espirituais e tudo mais. E que esse senhor havia lhe levado para conhecer uma senhora, uma entidade, sei lá. E a senhora havia lhe dito: olha, eu vou te fazer grande, os teus negócios vão prosperar, você vai ser famoso, conhecido, rico, o que você quiser. Mas eu só preciso de uma coisa em troca. Eu quero que você me dê algo que você ama muito, uma pessoa que você ama muito. Eu não vou, segundo ela, a senhora disse, eu não vou matar essa pessoa. Eu vou apenas lhe usar, eu vou cuidar dela como se fosse minha própria filha. Aí o meu pai, foi aí que o meu pai decidiu fazer o pacto com a senhora. Mas ele lhe disse que assinaram lá um termo, um pacto, em que a senhora não poderia me fazer mal nenhum. Que eu ficaria com a senhora, a serviço da senhora, mas que ela em nenhum momento poderia me maltratar, ou em nenhum momento poderia me matar ou fazer algo que atentasse a minha vida. E foi esse o pacto que eles fizeram. A partir daí é que começou a aparecer para mim aquela mulher que na verdade era uma sereia. E os negócios do meu pai começaram a prosperar. Olha, foi meio difícil para minha mãe aceitar essa situação, mas depois o meu pai também se converteu e a coisa meio que entrou dentro dos eixos. Mas aí o tempo foi passando e eu me lembrava do que a sereia, as últimas palavras que aquela sereia que era minha amiga me disse. Ela havia me dito: eu vou te fazer chorar. Você me traiu, você vai ter que pagar por isso. Eu te dei todo o amor, mas decidiste me abandonar, por isso tu vais ver. Eu havia pensado que a história havia acabado aí, mas aí eu cresci e eu me tornei uma mulher já maior. Só que eu não era uma mulher assim, de uma beleza exuberante, mas pelo meu caminho eu só encontrava homens bem-sucedidos, aquele tipo de homem que não lhes falta mais nada na vida, que já conquistaram tudo. Só que o relacionamento não dava certo, acabei por me envolver com um que fez da minha vida o pior inferno. Eu cheguei a ficar grávida dele, só que eu perdi o bebê numas condições completamente místicas. Situação misteriosa mesmo, sem explicação lógica.
Só que quando eu perdi esse bebê, eu lembrei das últimas palavras dessa sereia. Eu falei, não, eu já não pertenço ao diabo. Eu sou filha de Deus. Eu entreguei a minha vida a Deus. E o diabo não pode continuar a me fazer sofrer. Não pode continuar a brincar comigo. Foi aí que levantei na oração. Fiz propósitos, jejuns. Deus me ouviu. E hoje, graças a Deus, eu encontrei um homem que me ama, que aceitou a minha história, o meu passado, porque eu contei tudo para ele, e vou me casar em breve. Com isso eu quero deixar um apelo aos pais. Por mais que buscamos dinheiro para dar o melhor aos filhos, a presença dos pais é muito importante na vida de uma criança. Porque se eu não sentisse aquele vazio, se eu não sentisse aquela solidão, é pouco provável que eu teria deixado entrar na minha vida essa mulher durante todos esses anos. Não teria confiado nela. Eu confiava nela. Eu cheguei a lhe chamar de mãe, que na verdade é ela que fazia o papel de mãe para mim. Então vamos pensar melhor nessa parte.